saúde mental das mães está relacionada à saúde mental das crianças. A gente não sucede que os meninos não estão bem, né, Bia? Então, a Beatriz Lima, ela é educadora infantil, né? Eu vou falar um pouquinho, você vai tocar a bola daqui a pouco aí. Você acaba de se apresentar aí, Bia. Eu sou Beatriz Lima, eu sou educadora infantil há um pouquinho mais de 20 anos. Eu trabalhei em alguns... trabalhei, assim, em vários âmbitos da educação. Tenho uma paixão em especial pelas crianças pequenas, né? De 0 a 7 anos, né? Vamos considerar assim. E, assim, uma paixão em especial pelos bebezinhos ali até os 3 anos, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente vai entendendo que quanto menor, né, assim, mais delicada a nossa fase na vida, né? Quanto menor nós somos. E aí, enfim, nesse caminho eu fui entendendo que a educação também, ela passava por um lugar em que a gente precisava de olhar muito para o desenvolvimento humano, né? E aí, a partir disso, eu também entendi que eu precisava de estudar esse lugar, assim, desse desenvolvimento humano. Então, eu fiz alguns estudos, né? Algumas formações dentro das áreas de psicologia e, enfim. Aí, fui ser doula também, né? Que é uma coisa recente para mim, para entender aí a mãe, a mulher nesse lugar. E a vida foi caminhando. E aí, eu acabei criando nesse tempo uma facilidade de interrelacionar, vamos dizer assim, o mundo do adulto com o mundo da criança, né? Enquanto professora, eu fui muito feliz. Eu não estou em sala de aula esse ano. Digo que eu estou com abstinência de criança, assim, doida para apertar. Eu falei assim que o primeiro bebê que eu puder beijar, eu acho que eu tô com medo de engolir ele, entendeu? Assim, tanto que eu tô com saudade dessas crianças. Mas acabei, assim, desenvolvendo esse olhar, vamos dizer assim, que tem ajudado, que tem contribuído, né? Mas que é um olhar muito simples para a infância, para como as crianças brincam, como elas manifestam as emoções delas. Então, se eu puder ajudar, eu estou muito feliz hoje, tá bom? Ótimo. Então vamos lá. A gente fez uma enquete no Atma mais cedo para entender um pouco as dificuldades que as mães estão passando, mamães e pais, né, os educadores, né, os pais, né, e avós, né, porque também avós estão super envolvidos na educação das crianças hoje, né, e estão aí também sofrendo esse impacto das crianças em casa, né? Então, a gente fez umas perguntinhas para a turma mais cedo e vou contar aqui o que o pessoal respondeu. Nossa, a primeira pergunta, você acredita que suas preocupações afetam seus filhos nesse momento? 100%, sim. Tem sentido dificuldade para lidar com as crianças durante a pandemia? 90%. Sim. Uma pergunta interessante que veio aqui, meio que, assim, equilibrada, né? Você se conecta facilmente com seus filhos? 43% disseram não. O restante diz que sim. Então, está equilibrado, né? O cotidiano com seus filhos, nesse momento, você percebe que tem algum momento de tensão? 83% disseram sim. E momentos de prazer, é outra perguntinha aqui, né? Momentos de prazer acontecem com frequência? Também achei interessante, porque 50% disseram sim, 50% não, então está equilibrado. E outra pergunta, você sabe conversar sobre o medo com seus filhos? E a maioria disse que não conversa sobre o medo com os filhos. E aí? Ótimo. Muita coisa para a gente conversar, né? Eu estava lendo, né? É claro que a gente está lidando com isso o tempo todo, eu no consultório, você deve estar lidando com isso muito, né? Com muita frequência, claro. E eu percebo uma angústia muito grande nas mães, nas crianças, nos adolescentes, da incerteza e da situação com cada um se organizou, cada um se adaptou a esse confinamento prolongado aí. Então, conversando com pediatras, com pessoas, enfim, né, com os meus pacientes, que são muitos avós e muitos pais e mães, né, a gente percebe que tem uma angústia aí constante, uma preocupação imensa com o presente e o futuro
dessas pessoinhas aí que estão sofrendo um impacto que não é silencioso, é silencioso porque elas estão dentro de casa, né? Mas assim, tá tudo panela de pressão. Mas isso repercute no presente e vai repercutir com essa perda aí, né, Bia? Desse tempo que não se recupera, né? A gente não vai recuperar isso. Né? Sim. Então, a privação do convívio social, as interrelações que estão se formando, né? Enfim, um aprendizado muito prejudicado, porque ainda mais com pequenos, né? Na fase aí de pré-alfabetização, como é que coloca uma criança na frente do computador, não sei quantas horas, né? Então, isso está sendo um desafio, assim, muito tenso. E eu conversando com pediatras e lendo, né, estatística, como essa situação é muito nova, a gente está conhecendo, né, estatisticamente os problemas, a gente observa na fala dos pediatras e alguns trabalhos já saindo, alguns depoimentos já saindo, sobre o aumento da procura para os pediatras das crianças com estresse, com ansiedade, né? E depressão. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente aí, né? Como que você está vendo isso e como que a gente vai fazer com isso? Qual que é a nossa... O que seria uma ideia de conduta, né? Porque ninguém nunca viveu essa situação antes. Sim, sim. Né? Quando as crianças ficavam, quando as mães ficavam em casa com as crianças iam para a escola. Sim, sim. Agora, E o fato da gente estar vivendo uma coisa que a gente nunca viveu, que é o nosso grande presente, né? Sim, sim. Embora É o no grande primeiro momento seja muito difícil olhar para isso dessa forma. Assim, primeiro, o Kenny, uma coisa assim que eu acho que é importante da gente olhar, assim, eu queria trazer duas coisas aqui, né, para a gente começar a nossa conversa. Uma é que o fato dessas respostas todas que elas vieram para a gente lá, né, nos stories, elas dizem de lugares, né, de conflito, lugares de talvez assim uma dificuldade de conexão, de uma tensão, que a gente pode olhar para isso como uma coisa, ao invés de olhar para isso como um problema, a gente pode entender que isso é comum, né? Não existe relacionamento que amadureça, que quem está ali no relacionamento, ele consiga, né, as pessoas que estão nessa relação, elas alcancem níveis de maiores, né, de expansão de consciência mesmo sobre si mesmos e sobre o outro, que não seja ainda nesse modelo que nós vivemos através do conflito e da tensão. Então é só para relaxar, só para a gente olhar para esses números e dar uma relaxada, porque a gente não nasce, não tem curso, agora que está começando a ter, né? Pelo menos culturalmente na nossa sociedade, nós não temos cursos que nos ensinam a lidar com as crianças, né? Então, por exemplo, não existe uma faculdade, mesmo a faculdade de pedagogia, isso não é uma matéria em que, né, assim, isso não é um conteúdo, vamos dizer assim, direto. Isso é uma coisa que a gente aprende através da experiência. Então, a primeira coisa é a gente tirar, vamos dizer assim, limpar esse lugar de que conflito e tensão numa relação é um problema. É realmente se relacionar com isso a partir de um lugar de crescimento. A segunda coisa é que a gente está aqui hoje para falar sobre as crianças. Eu estou muito feliz de estar aqui com tanta gente querida. E eu tenho feito um trabalho esse ano. Esse ano eu mudei um pouco assim, a configuração do meu trabalho. Eu não estou em sala de aula, né? Como eu já disse, e eu tenho atendido algumas famílias individualmente, justamente para, vamos dizer assim, eu digo, né, que é ganhar mais consciência sobre essa relação com os próprios filhos. E não tem nenhuma vez que a gente vai trazer, eles se sentam diante de mim muito certos de que eles vão falar sobre os filhos, né? Os adultos chegam muito certos que eles vão falar sobre os filhos. E aí aquilo só dura o primeiro encontro, porque é claro que a partir daí a gente vai falar desse adulto. Sim. Então, a gente traz assim, a palavra confinamento, né? Eu lembro que ano passado, quando começou mesmo a pandemia,
as famílias, eu até então estava trabalhando com crianças pequenas, né? As famílias elas estavam muito desesperadas das crianças se sentirem confinadas, né? E aí a gente entendeu que esse desespero é do adulto. A gente, quando a gente é criança, você já tiver a oportunidade de ir no mesmo lugar quando você era criança e voltar lá depois de adulto, não parece que aquele lugar era muito maior? Você chega naquele lugar e você fala assim, nossa, o que aconteceu, né? Parece que esse lugar era outro lugar, né? Então, quer dizer, as crianças em si, elas talvez não tenham uma dimensão de confinamento como nós adultos temos. E aí, a grande questão que a gente vê desse campo da depressão, desse campo da angústia, desse campo do estresse, na minha opinião, tá, gente? É claro que existe caso a caso. Ele está muito mais relacionado com o fato do adulto ter uma inabilidade para lidar com o desconhecido, que é uma pandemia, que é uma coisa que a gente nunca viveu, que é com medo, que é com a instabilidade, que é com o risco da morte, né? A gente tem várias coisas aí. E ele não dar conta de filtrar isso para passar para a criança, porque necessariamente as crianças estarem vivendo isso, sabe? Porque a criança, gente, olha, a gente tem realidades tão duras de crianças, a gente está falando de um grupo muito específico que está confinado em casa, mas tem várias crianças que estão sofrendo mais abusos, crianças que não estão na escola e que estão, né, assim, que também não estão em casa. Então a gente tem realidades assim diversas e quando você encontra uma criança, é claro que existem muitos prejuízos, né? A gente precisa olhar para a realidade tal qual ela se apresenta. Mas a gente encontra uma criança, mesmo aquela criança que ela viveu todas as atrocidades, sabe? A gente encontra ela lá com 7, 8, 9 anos, por mais que ela seja uma criança agressiva, né? Que tem comportamento agressivo, por mais que ela seja uma criança que aos nossos olhos parece uma criança difícil, ela é uma criança que tem esperança. Ela é uma criança que deseja ser amada. Ela é uma criança que ela já passou por tanta coisa e ela ainda dá conta de viver tantas coisas mais. Então, as crianças em si, eu acredito que por quem elas são, né, por essa fase ser uma fase onde a imaginação, a fantasia, as histórias, o brincar, ele está muito presente ali, essas crianças elas vão dar conta, né, do mundo pós-pandemia, com certeza muito mais do que nós. Não significa que a gente tem que deixar de olhar para elas, né, de realmente levar no pediatra, de dar a atenção necessária. Mas a gente primeiro precisa de olhar em nós, assim. Onde que está a nossa inabilidade em lidar com as nossas crianças? Não tem problema, sabe? A gente não pode ficar com receio de assumir isso. A gente não pode, porque é uma coisa que a gente vai aprendendo e não tem uma fórmula. Às vezes a gente sabe muito bem como lidar numa determinada situação, né? Com as mães dos bebês eu percebo isso muito claramente. Aí eles começam a comer determinada coisa, elas ficam super felizes, assim, nossa, meu filho come super bem. Ele cresce, né, assim, daí a 6 meses ele começa a ficar seletivo, elas desesperam. Então tudo aquilo que funcionava para aquele bebê já não funciona mais. Sim. Né? E aí a gente fica nessa busca constante de estabilidade, quando a vida em si é uma total instabilidade, né? Inclusive, assim, para o universo ganhar ordem, né? Para o universo seguir em ordem, ele precisa do caos, né? Assim, a gente já, em algum lugar em nós, a gente vai ter que se acostumar com isso, sabe? Não dá mais tempo da gente protelar, da gente ficar achando que isso é uma coisa assim, deixa para quando eu for mais velho entender isso, né? Assim, deixa para quando determinada coisa acontecer comigo. Enfim, a gente vai deixando algumas coisas que a gente já precisa de entender para depois, né? E se tem uma coisa que as crianças trazem para a gente, principalmente na relação mãe, pai, filho, né? É assim, tudo aquilo que a gente está querendo colocar para debaixo do tapete,
tudo aquilo que a gente, assim, não quer olhar pra gente. A criança vem aqui, né? Ela chega e fala, olha... É o corpo, fora do corpo. É o corpo fora do corpo, É o exatamente. corpo Olha, fora isso do aqui não dá pra corpo. você esconder mais, não. Você vai ter que resolver, vai ter que ser comigo. E aí, Isso como é que vai isso é incrível, né? Incrível. ser? Nós estamos nos vendo numa outra dimensão, onde o que terceirizar não dá mais. Não é? Sim, Então, assim, é isso. E por vezes, é exatamente isso que você falou. Tem uma ansiedade, uma angústia do adulto de não querer, né? É uma pirraça de não querer enfrentar a, aquela presença sim, que encanta, mas que também demanda o crescimento nosso, né? O sim, nosso crescimento, o nosso evoluir, a nossa evolução é lidar com essa criança o tempo todo e colocar-se na presença, como ela está, né? E sim. lidar com isso para a gente que está numa vida terceirizando tudo, né? É complicado, volta. Então, é uma grande oportunidade. Você tem toda a razão. Eu sempre, a gente, como a vontade é de sair correndo, né? Sim, sim. É, assim, é bom que seja desesperador, Não né? tem que sair correndo, né? Não tem pra onde. Não tem para onde correr. Então, É, é uma briga interna, né? Do estar ali. sim. Eu sou, e É, é isso que você falou. Vamos relaxar nisso? Vamos experimentar uhum. relaxar nessa posição, né? Sim. E sem obrigatoriedade, né? Porque a gente sabe que relaxar não é necessariamente você, né, assim, tá muito tranquilo, né, e de boa, né? Assim, como se diz, passa muito Não, mais por um lugar de olhar para a coisa como ela é, de olhar para a sim. história e aceitar e não ficar se perguntando tanto por quê. Por que a gente está vivendo uma pandemia? Por que isso? Por que eu estou nessa situação com os meus filhos? Ou, né, de trabalho, dar aula online, sabe, assim, para criança, é o que você está falando, assim, é uma coisa assim dura demais, sabe, para um professor. Então, assim, a gente tem Imagina. essa realidade. Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou lidar com isso de uma forma que seja uma oportunidade para mim, né, e para essas crianças? Então, assim, durante a pandemia, né, a gente ainda está vivendo, né? Sim. Eu tive contato com algumas famílias assim que traziam um relato que é muito duro de escutar e delas mesmas dizerem que era assim: eu não suporto estar com o meu filho o tempo todo dentro de casa. E aí é muito duro chegar nesse lugar, não é? Você pensar assim, dizer para você mesmo: olha, eu não suporto, tá insuportável estar com meu filho dentro de casa. E assim, isso requer de nós muita autocompaixão. Mas também traz para a gente uma oportunidade de olhar assim, olha, de olhar para isso e pensar assim, por onde passou essa escolha de ter filhos? Né? Por onde passou isso? Pode ser que, né, assim, para muitas pessoas isso tenha passado só por uma questão social. Pode ser que não tenha sido uma escolha genuína. E aí a gente precisa de olhar para isso, continuar olhando com muita autocompaixão. Se essa história não foi uma escolha genuína, que você possa fazer escolhas genuínas a partir do que é importante para você de agora em diante. E se você Sim. consegue fazer isso por você, com certeza você vai conseguir dar espaço para que seu filho faça isso por si. Né? Então, a gente tem várias formas que a gente pode encontrar desse impacto nas crianças, ele não ser um impacto tão grande, vamos dizer assim, né? Tão prejudicial.
Mas não tem uma fórmula, não tem um jeito, porque a sua relação com sua criança, ela é só sua, ela é única. Até onde você dá conta de ir nessa relação, isso é muito especial, sabe? Isso é muito daquele sistema familiar. A gente está entendendo, por exemplo, uma coisa que eu tenho entendido fortemente, inclusive esse ano, eu com outras amigas, a gente formou um coletivo que vamos dizer assim, a base dele é a rede de apoio. Entendeu? Então a gente está entendendo que as redes de apoio, elas são muito importantes, elas não podem deixar de existir, que é o que você disse. A gente pode até terceirizar, mas e quando aquilo que a gente terceirizou não puder funcionar? Então a gente está baseado em serviços que, assim, né, não são falíveis. São falíveis. Então a gente precisa de aprender a contar com a nossa família. E se a gente não tem a nossa família, a gente precisa de aprender a contar com amigos, sabe? A gente precisa de aprender a contar uns com os outros. A gente precisa de voltar para aquele lugar em que a criança, ela era criança de todo mundo, né? Toda a aldeia, vamos dizer assim, era responsável por aquela criança. Sim. Né? Sim. E houve uma época em que a nossa sociedade tinha isso, né? Na época das nossas avós, quer dizer, você é muito mais jovem do que eu, mas eu me lembro da minha infância, todo mundo cuidava, né? Vou deixar na casa do fulano, vou deixar na casa os vizinhos, né? Sim, A minha filha tem 22 anos, ela ainda viveu um pouco isso. Eu tenho uma amiga, uma grande amiga minha, que era minha vizinha de porta, pequenos amigos. As crianças trançavam uns na casa dos outros. Fica ali pra mim, fica ali na casa. Olha aí o fulano pra mim, um pouco, que eu tô indo ali, não sei o quê, né? Então, isso é uma prática que talvez a gente vai ter que restabelecer essa prática, né? De aldeia, que é tão maravilhoso, né? Tão rico, com tanta experiência. Eu acho que, eu não sei, Bia, mas a gente está vivendo aí um passo para frente, mas com esse retrocesso, assim, vamos resgatar o que é bom, né? O que é bom, o que é real, o que é valor, o que genuinamente tem relação com as nossas escolhas e que são valores para nós. Sim. Porque a gente tem visto aqui, do jeito que a sociedade vem, a pandemia, ela é só um detalhe na história, né? Como a gente vinha vindo. Sim, sim. Né? Sem a consciência das escolhas, das ações, enfim, fazendo coisas de forma automática, só pelo social enfim, pelo status, né? Pelo bem-estar, pelo conforto, né? Pelo conforto, isso. Então, é uma revisão muito necessária. Sabe? Sim, sim. Né? Você está falando aí, eu estou lembrando, né? Porque eu brinco assim que minha grande escola foi minhas primas, que inclusive estão aqui na live, né? Que eu cuidava quando era criança, as vizinhas todas, né? As amigas da minha mãe que tinham filhos menores, que adoravam que eu ia para a casa delas, porque eu adorava criança e ficava lá cuidando deles, né? Então, realmente, a gente perdeu isso aí muito, perdemos muito isso, né? E aí, assim, eu acho que ainda só voltar para esse lugar do confinamento, que eu acho que é tão importante a gente trazer, né? A gente tem que lembrar que o confinamento, ele é muito mais um estado interno do que externo. Sim. Né? Então, a gente pode estar confinado externamente e a gente está com a nossa mente completamente livre. A gente pode estar em paz estando confinado. É claro que eu estou dizendo desse confinamento de agora, né? Assim, que a gente está vivendo. Mas também confinamentos aí de prisões, a gente tem vários filmes que contam essas histórias de superação de um confinamento, né, para nós. E a gente pode estar livre fisicamente e com a mente nossa completamente enclausurada,
né, em nós mesmos, assim. Quando a gente olha para a criança ela é muito expansiva, né? A natureza dela é expansiva. Então, mesmo que ela tenha ali uma sensação de confinamento, que talvez pode até ser uma coisa assim, que ela entenda que o adulto está sentindo, e a gente sabe que as crianças absorvem muito o que a gente está sentindo, né? Então, isso foi uma coisa que eu disse que uma pessoa me procurou hoje mais cedo, né? A Alice. Ela me procurou, ela é cuidadora de uma bebezinha, um bebê, não sei, de 1 ano e pouco, assim, e que é uma criança que está com muito medo de ir com outras pessoas. E aí eu estava conversando com ela sobre isso, né? Porque isso é uma característica da idade, né? É uma característica da idade, eles estranharem e tal. Nesse momento que a gente está vivendo, isso ganha outro tom, sabe? Sim. Então, isso era uma coisa também que as mães tinham muita preocupação no início da pandemia, das crianças ficarem traumatizadas, delas ficarem com essa sensação de medo do outro, porque elas saíam, era álcool em gel, não põe a mão nisso, não põe a mão naquilo e tal, não sei o quê, né? E aí, o que eu percebo, assim, que essa estrutura, esse medo, ele é um medo que a gente talvez possa estar, né? Talvez, né, gente? Como eu disse, cada caso é um caso. Possa estar, assim, deixando que as nossas crianças percebam em nós. Então, a gente está com muito medo. E a gente precisa de olhar, assim, do que a gente tem medo, sabe? De onde que vem esse medo tão grande? Se a gente está olhando e a gente está vendo que tem muitas pessoas morrendo, que a doença, né, assim, que é um vírus, que está tudo certo, assim, não tem problema nenhum a gente ter medo. Mas a gente pode olhar para tantas coisas e ver tantas coisas também que a gente tem ganhado, como essa oportunidade de refletir sobre as nossas escolhas, né? Porque a garantia da morte, né? Nós nascemos com ela. Eu sei que é muito, muito difícil falar isso quando a gente perde alguém que a gente ama muito. É muito difícil. Mas a gente também precisa de ajudar as nossas crianças a lidarem com a perspectiva da morte, sabe? Né? E a gente precisa de lembrar, eu acho que uma coisa também que ficou muito forte, assim, a gente precisa de lembrar que as nossas crianças, elas estão protegidas de alguma forma. Elas estão, e a gente tem que ir para um lugar que é realmente assim, um lugar que cada um na sua escolha, né? De lidar com o sutil, vamos dizer assim, com o invisível, né? Vai escolher se chama isso de Deus, se chama isso de um amor genuíno, de alma, enfim, não importa. Mas é esse lugar, assim, nós chegamos até aqui, as nossas crianças chegaram até aqui, independente do tamanho que elas tenham. Sabe, se porventura a gente faltar a elas, elas vão estar protegidas. A gente precisa de confiar. A gente precisa de confiar no infinito, sabe? Porque senão, aí fica insuportável. Aí realmente fica insuportável. O que é esse infinito, cada um pode chamar do que fosse, né? Nós não estamos falando aqui de religião, mas a gente está falando de espiritualidade nesse lugar mais profundo, que é entender que a gente tem algo que anima esse corpo, não é? Tem algo que anima esse corpo. Então, assim, e que a gente sabe que quando a gente vai profundo nesse algo que anima esse corpo, que a gente encontra um profundo amor. Então, quando a gente está lá com as nossas crianças e que a gente percebe que elas têm medo, talvez não seja coragem que a gente tenha que oferecer para elas, talvez seja amor. Talvez seja acolher esse medo, talvez seja dizer para elas que você também tem medo, que você também não sabe o que fazer. Qual o problema da gente não saber o que fazer? Elas vão enfrentar isso tantas vezes na vida. E assim, que bom que elas vão ter pessoas de referência que cuidou delas ainda assim, né? Então eu não sei o que fazer, mas eu sei que eu estou te protegendo, eu vou te proteger. Isso eu sei. Como? Talvez eu não saiba, mas isso eu vou fazer. Sabe? Então é um lugar que as crianças elas vão trazer para a gente
Olha, é maravilhoso. Eu vou dizer, eu sei que é loucura, né? Assim, que é uma loucura a aula online, que é uma loucura a história de, né? Assim, as mães brincam assim: nossa, esse menino tem fome a cada 1h30, não tem condição, tanto que esse menino pede para comer. Eu sei que é uma loucura, mas olha, vocês que estão com as crianças em casa, que podem dar um abraço muito apertado, que pode aconchegar, que pode chorar junto, que pode desesperar, que pode virar e falar assim: ah, hoje eu não quero brincar. Que pode virar e falar assim: nossa, sabe, ligar para a avó, pelo amor de Deus, fica hoje com ela, né? Fica hoje com ele, porque hoje eu não estou dando conta. Vocês estão aí com uma coisa que nesse momento da pandemia é o que está nos salvando, gente, é a ternura das crianças. Elas continuam engraçadas, sabe? Mesmo nesses casos em que elas têm, né, que elas estão apáticas ou elas estão em quadro de depressão, olha para uma criança e olha a diferença, né? Assim, como que ela ainda tem um brilho no olhar que o adulto muitas vezes perdeu. Então, assim, elas ainda estão sendo a fonte da esperança. Quando eu fui doular, né, uma grande amiga, eu cheguei lá e foi a coisa mais bonita, assim, porque era um plantão. E aí, na hora, era troca de plantão e o quarto ficou meio cheio. Eu fiquei naquela coisa, assim, meio incomodada, né? Porque, afinal de contas, eu, como doula ali, precisava de resguardar o ambiente, né? E precisava de um silêncio e tudo mais. E aí, eu tava ali naquela história, assim, de repente, na hora que eu olho, gente, foi a coisa mais linda, porque era troca de plantão, estavam os funcionários de antes, do pré e do pós, né? E todos eles olhando aquela cena, assim, extasiados. Porque eu estava entendendo porque que eu estava extasiada, né? Assim, eu estava vendo um bebê pela primeira vez saindo ali de dentro da barriga da mãe, né? Eles veem aquilo todo dia. E eles estavam extasiados, os olhos cheios de lágrimas, sabe? Foi um parto, assim, comum. Não teve nenhuma coisa, assim, né, que causasse uma emoção ou outra, né? Então, quer dizer, as crianças, elas vão trazer para a gente essa perspectiva de que, sabe, talvez não exista esse confinamento todo que a gente está tão preocupado para elas. Se existir para a gente vai lidar com isso. Como elas vão lidar? Olha, eu acho ótima essa história do sistema educacional que está tendo todo que ser revisto, porque isso gera uma coisa. Tem várias amigas professoras aqui, vi o oi de todas vocês. Elas sabem, são professoras que trabalharam comigo em escolas com uma perspectiva mais aberta de educação, mas a gente sabe que precisa de uma reforma urgente na educação, não dá mais. Então, assim, quem sabe agora é o momento da gente olhar para isso. Né? Então, assim, aquela coisa de proibir criança com tablet, com celular, não vai ter mais jeito. Não vai ter mais jeito, entendeu? Vamos ter que aprender a lidar com isso. Eles, gente, eu tenho uma grande desconfiança de que já estão preparados. Agora é a gente que vai precisar de correr atrás, sabe? Sim, a gente vai precisar de confiar, né? Eu acho que a sensação que eu tenho é que a confiança que nós temos que construir em nós, né? Ela está aí em xeque. Né? Eu falei aqui nós falamos aqui diversas vezes, o trabalho nosso aqui começou na pandemia, né, para apoiar pessoas na pandemia, porque a gente estava vendo que existia uma necessidade das pessoas se manifestarem, das pessoas escutarem coisas que eram necessárias de serem faladas naquele momento, né? Para realmente, vamos criar uma comunidade aqui de apoio, né? Como tantas foram criadas, enfim. E o que eu mais achava assim que devia ser, né, divulgado e refletido, né? E precisamos falar sobre a impermanência, a insegurança, a falta de garantia, ok? Porque parece, né, que de repente todo mundo se deu conta de que a vida ela é um sopro e nós não temos absolutamente nenhuma garantia.
não é? Então, isso parece que todo mundo se deu conta de repente, não foi aquele choque, né? E eu sei que para criança, especialmente a criança pequena, ela lida com isso de uma forma muito tranquila, né? Não é, não é. Sim. Ainda não está na cabeça dela esse medo, essa loucura, essa paixão, enfim, todos esses nossos sentimentos elaborados ou não, né, que vem, ainda não tem isso pronto, né, para elas. Então elas lidam com isso muito melhor do que a gente pode imaginar. E muito melhor que a gente mesmo. Então, isso que você está falando é muito interessante. Não é passar a bola, nós conduzimos, né? E eu acho que o grande problema é assim, como é que eu vou conduzir essa criatura numa situação que eu não sei, né? Eu não sei. E às vezes não tem que saber. E também se eu não sei, porque eu não sei, né? Agora, a maneira com a qual você coloca esse não sei, se for um sofrimento, né? Se for uma coisa horrível, se for uma coisa triste para você não saber, não controlar, né? Porque o não saber vem da ordem de não controlo. Então, é terrível, assim, para você que não haja esse controle, né? Aí vem a ansiedade, que a ansiedade é da ordem do controle do futuro, que é uma coisa que não existe. Então, o que eu proponho sempre para o adulto aqui é: vamos partir para a ação agora. O que você pode fazer por você agora para criar uma confiança? Porque, como você falou, o sutil que anima o corpo, né? Ele pode ficar mais presente se eu estou cuidando desse corpo. Ele pode estar mais. Eu tenho consciência dele se eu estou consciente. Afinal de contas, né? Sim. E você falou da é um bloco, não existe uma separação. Então, se eu acesso a história do invisível, do sutil, do que anima o corpo, eu acesso o corpo. Sim. E não fico com a minha mente, né? Locubrando controle do que vai acontecer daqui a 5 minutos. Eu absolutamente não sei se vou atravessar a rua, se um copo vai cair na minha cabeça, igual o desenho animado. Exatamente. Então, a consciência disso, né? Que é uma coisa uma figura bem infantil, né? Naquele desenho, a cara está atravessando a rua, é um cofre. Sim. Isso é ensinado ou não é? Sim, do completo inesperado, né? Do completo impossível, né? O Kênia, dá uma olhadinha na hora aí pra gente, tá? Nós estamos faltando aí 13 minutos. Então ótimo. São 20h47. Eu queria propor uma prática pra gente, bem curtinha, que eu acho que pode ser interessante, e aí depois a gente pode até abrir, quem quiser fazer alguma pergunta, né? Se der tempo. E aí, quando você fala de confiar, né? Você falou assim, do adulto confiar nele mesmo, e do adulto confiar. E quando eu falo dessa confiança no sutil, também passa pela confiança na criança, né? Sim. Todos nós, em alguma instância, por mais que isso possa parecer estranho aos nossos ouvidos, escolhemos estar vivendo aqui nesse momento, né? Na minha concepção, isso não é uma questão de aceitar isso ou não. Sim. É uma realidade, né? Assim, eu acho que realmente a gente tem domínio sobre si mesmo. Né? Estando como ser humano, estando como esse corpo sutil que seja, enfim, essa ânima que anima o corpo, né? Então, eu acho que a gente realmente escolheu estar aqui. As crianças também. E elas escolheram estar aqui com vocês, né? Elas escolheram essas pessoas para estarem com elas. E então, você precisa de confiar que você tem tudo para oferecer para essa criança. E você precisa de confiar também que que essa criança consegue, ela tem tudo dentro dela para dar conta do que ela está vivendo. Dessa angústia, desse estresse, dessa ansiedade, seja o que for. Quando você fala assim, a gente que preocupa, né? Porque a gente se deu conta, então, de que a vida é a vida, né? Que ela não tem garantia, né? E, gente, descobriu o Brasil, né?
O tempo todo eu tenho que me lembrar que eu não tenho controle, é a cada segundo. E É difícil. é tão inato na criança, é só você pedir para ela sair de um banho gostoso. É muito difícil, entendeu? Ela não quer sair, por quê? Porque para ela depois não interessa. Não interessa. Sabe? Então, eu acho que é esse lugar que a gente precisa de talvez, assim, compreender, alcançar a compreensão, para a gente entender que o impacto da pandemia nas crianças passa pelo impacto da pandemia em nós. Então, como que é que eu estou lidando com o impacto da pandemia em mim, né? Sim. Ai, que fofura, o Gui falando. Ei, Gui! O Gui tá aqui, gente. Ó, o Gui é professor, tá? 6, 7 anos, né, Gui? Acho que você vai fazer 8. Professor, que é isso que eu ia trazer. As crianças são os nossos professores, né? Sim, A sim. gente, elas brincam no útero sem ninguém ensinar para elas que elas têm que brincar. Então, elas já nascem sabendo que o prazer não tem que ser justificado, que é uma coisa inata, que é um direito nosso de nascença. Então, assim, elas têm muito para ensinar para a gente. E a gente pode se colocar nesse lugar de aprendiz com elas, né? Mas a gente não precisa de aprender só nesse lugar assim, sabe? Nossa, errei com meu filho, estou aprendendo isso com ele. Não. Você pode aprender vendo ele brincar, você pode aprender vendo como que ele lida com as emoções dele. Você pode ficar muito tranquilo, porque se aquilo for muito parecido com a forma como você lida, é uma escolha dele ainda assim. É claro que você pode trabalhar, né? Porque às vezes isso é uma coisa que dói muito nos adultos, assim, nos pais, é isso assim. Nossa, meu filho está espelhando coisas em mim que eu não queria que ele espelhasse, né? Isso é uma escolha do seu filho, fica tranquilo, trabalhe-se em você. Isso pode não, isso foi um peso para você, mas pode não ser para o seu filho. Sim. E por aí vai, né? São infinitos, né? Infinitos Infinitos universos. exemplos, sim. Né? Eu vou propor uma prática bem rapidinho agora, Kenny, só para a gente poder trazer essa esfera do amor, tá? Mas de um lugar assim, de um lugar do corpo. E aí eu estou muito feliz que eu estou diante de uma cardiologista, da minha cardiologista, diga-se de passagem. Que eu vou trazer o coração aqui pra gente. Então, eu vou pedir para vocês fecharem seus olhos, né? Você fecha seus olhos. Vai lá, hein, Gui? Ensina aí para a Lud, viu? Ensina para sua mãe. Fecha os olhos e começa a respirar bem lentamente, assim, né? Fica bem você, bem presente. E aí eu vou trazer uma ideia que é você tomar nota, né? Tomar consciência do seu coração. O seu coração, ele é envolvido por uma membrana muito fina, que a gente chama de pericárdio. E ele tá aí, eu vou trazer ele aqui assim, ele tá entre os pulmões aí no seu corpo. E o seu coração, ele tem os batimentos cardíacos do seu coração. Estudos recentes vêm dizer para nós que ele é único. Embora seja uma sabedoria muito antiga, agora a ciência está dizendo, né, está trazendo essa comprovação, que o batimento do seu coração ele é único. É só Então, seu. é só seu. Assim como a sua impressão digital e assim como a sua íris. Então, escuta o seu próprio ritmo. E vai profundo no seu ritmo. Você pode pôr a mão no seu coração, mas você também pode tentar escutar e sentir as batidas do seu coração ecoando pelo seu corpo inteiro, sem nem que você toque no seu coração. Observa isso em você. E junta isso à sua respiração.
Então, quando você se dá conta de que o seu coração é o grande sábio do seu corpo, que ele recebe tudo o que você sente, o que você vê, você recebe pelo seu coração. Então, toma posse do seu coração em você. Essa membrana fina do coração que envolve ele é uma membrana que guarda, que o protege, mas que também faz com que ele tenha dimensão de quando ele é tocado e toca o pulmão. Então, observe em você essa membrana fina da sua pele, que faz com que você reconheça quem você é, mas que também te permite tocar e ser tocado pela sua criança. E observa o quão único você é, o quão única você é para essa criança. E se em qualquer momento você tiver uma dúvida qualquer sobre se essa criança precisa de alguma coisa além de você, do que você tem para oferecer, lembra dessa unicidade que você é. Lembra que não tem nada em você que essa criança gostaria que fosse diferente. Não tem nada em você que ela não ama cada pedacinho, cada palavra, inclusive quando você erra. Então traz essa força e esse amor que você sente por essa criança, que é sua, e expande esse amor através das batidas do seu coração, do seu ritmo próprio para o mundo inteiro. Para todas essas crianças que a gente sabe que, infelizmente, não tiveram a oportunidade da sua criança, que é ter você. Inspira, expira e vem abrindo os olhos. E a gente tem aí uns minutinhos ainda, se alguém quiser trazer alguma coisa, né, Kenny? Eu não sei como é que vocês fazem. Eu estava me lembrando, você tá fazendo essa prática, a gente entrando, né, na profundidade, estava me lembrando quando eu atendia muitas crianças para fazer risco cirúrgico. Eu tinha uma clínica no Life Center que tinha um otorrino, assim, em cada esquina do meu andar, então me mandavam muitas crianças para fazer. Agora tem menos para sair de lá. Mas então eu tinha uma prática que eu falava assim, olha, se você ficar quietinho aí para fazer o eletro, eu deixava você usar o meu aparelho para escutar o seu coração. Era o prêmio, sabe? A coisa mais deliciosa para mim era de colocar, eu higienizava as olivas e colocava o coraçãozinho. Olha aquele negócio. O meu estetoscópio do cardiologista escuta a alma. Então eu colocava na hora que a criança, né, que percebia um batimento, mas era uma cara, era um olhar, era um espanto, né? E nossa, estou escutando uma coisa dentro de mim que é assim fabulosa, né? Um contato porque eles sentem muito o coração, né? Porque eles são fisicamente muito ativos, então a palpitação é uma coisa que acontece, mas escutar, né, com um aparelho, magnificar, né, a percepção, era muito bonitinho de se ver. Sim, sim. E você está falando aí, eu estou lembrando aqui de outras coisas, Kenny, porque é essa história, né? Porque isso é muito útero também, né? Eles tinham essa história, né? Do batimento cardíaco muito forte, né? E aí, assim, uma coisa que eu queria falar só para fechar aqui, gente, assim, essa prática, né? Nesse momento em que a gente parou por alguns segundos, a gente fez 3 coisas, né? Que são possíveis da gente fazer em qualquer momento. Então, uma é se relacionar com algo que seja interessante e saudável para você aqui numa rede social. A outra
E a terceira é você estar com você mesmo. Então, assim, você colocar uma música, tem infinitas músicas que você pode colocar. Você se relacionar com conteúdos saudáveis na internet também tem vários, né? Então, assim, mas estar com você mesmo é só você que pode fazer. E aí você pode ensinar isso para sua criança. Então, você está contando da coisa do coraçãozinho, né? Assim, quando eles estão chorosos, né? Às vezes, assim, agitados, a gente pede, olha seu coração, sente seu coração. Vamos acalmar? Quando ele está batendo mais devagar, você se sente mais calmo, né? Então, são coisas que a gente pode ir ensinando para a criança, para ela se perceber nesse corpo. Esse corpo Sim. potente, né? É um corpo no corpo, sem um acessório, né? É só. É só a presença e a sensação. É muito, muito interessante. É um mundo.